Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos adotou várias novas medidas na classificação e tratamento de prisioneiros capturados na guerra ao terror, incluindo a aplicação do status de combatente legal a alguns prisioneiros, a realização de rendições extraordinárias e o uso de tortura, a técnicas de interrogatório aprimoradas. A Human Rights Watch e outros descreveram as medidas como ilegais segundo as Convenções de Genebra. A tortura de detidos foi amplamente detalhada no relatório do Comitê de Inteligência do Senado sobre a tortura da CIA. Um memorando presidencial de 7 de fevereiro de 2002 autorizou os interrogadores norte-americanos de prisioneiros capturados durante a Guerra do Afeganistão a negar aos prisioneiros as proteções básicas exigidas pelas Convenções de Genebra e, portanto, de acordo com Jordan J. Paust, professor de Direito e ex-membro do corpo docente da Escola do Juiz Advogado-Geral, necessariamente autorizou e ordenou violações das Convenções de Genebra, que são crimes de guerra. Com base no memorando do presidente, o pessoal dos Estados Unidos realizou tratamento cruel e desumano em combatentes inimigos capturados, o que significa necessariamente que o memorando do presidente era um plano para violar a Convenção de Genebra, e tal plano constitui um crime de guerra sob as Convenções de Genebra, de acordo com o professor Paust. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Alberto Gonzales, e outros argumentaram que os detidos deveriam ser considerados combatentes ilegais e, como tal, não deveriam ser protegidos pelas Convenções de Genebra em vários memorandos relativos a estas áreas jurídicas cinzentas percebidas. A declaração de Gonzales de que negar cobertura sob as Convenções de Genebra reduz substancialmente a ameaça de processo criminal interno sob a Lei de Crimes de Guerra sugere, para alguns autores, uma consciência por parte daqueles envolvidos na elaboração de políticas nesta área de que as autoridades norte-americanas estão envolvidas em atos que podem ser vistos como crimes de guerra. A Human Rights Watch afirmou em 2005 que o princípio da responsabilidade de comando poderia tornar altos funcionários da administração Bush culpados de numerosos crimes de guerra cometidos durante a guerra contra o terror, com o seu conhecimento ou por pessoas sob o seu controle. Em 14 de abril de 2006, a Human Rights Watch disse que o secretário Donald Rumsfeld poderia ser criminalmente responsabilizado pelo seu alegado envolvimento no abuso de Mohammed al-Qahtani. Em 14 de novembro de 2006, invocando a jurisdição universal, foram iniciados processos judiciais na Alemanha, pelo seu alegado envolvimento em abusos de prisioneiros, contra Donald Rumsfeld, Alberto Gonzales, John Yoo, George Tenet e outros. A Lei das Comissões Militares de 2006 é vista por alguns como uma lei de anistia para crimes cometidos na guerra contra o terror, ao reescrever retroativamente a Lei dos Crimes de Guerra e ao abolir o habeas corpus, tornando efetivamente impossível aos detidos contestarem os crimes cometidos contra eles. Luiz Moreno Ocampo disse ao The Sunday Telegraph em 2007 que estava disposto a iniciar um inquérito pelo Tribunal Penal Internacional, a TPI, e possivelmente um julgamento, por crimes de guerra cometidos no Iraque envolvendo o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente americano George W. Bush. Embora sob o Estatuto de Roma, o TPI não tenha jurisdição sobre Bush, uma vez que os Estados Unidos não são um Estado-parte do tratado relevante, a menos que Bush fosse acusado de crimes dentro de um Estado-parte, ou o Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos têm poder de veto, solicitasse uma investigação. No entanto, Blair está sob a jurisdição do TPI, pois a Grã-Bretanha é um Estado-parte. Pouco antes do fim do segundo mandato do presidente Bush em 2009, a mídia de outros países além dos Estados Unidos começou a publicar as opiniões daqueles que acreditam que, de acordo com a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, os Estados Unidos são obrigados a responsabilizar os responsáveis por abusos contra prisioneiros, de acordo com a lei criminal. Um defensor dessa visão foi o relator especial das Nações Unidas sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a professor Manfred Novak, que, em 20 de janeiro de 2009, comentou na televisão alemã que o ex-presidente George W. Bush havia perdido sua imunidade de chefe de Estado e, de acordo com o direito internacional, os Estados Unidos agora seriam obrigados a iniciar processos criminais contra todos os envolvidos nessas violações da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. O professor de Direito de Myers explicou os comentários de Novak opinando que, de acordo com o direito dos Estados Unidos e o direito internacional, o ex-presidente Bush é criminalmente responsável por adotar a tortura como ferramenta de interrogatório.